Seguindo a nossa lista de exercícios, eu pergunto: qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o sol está a 30 graus acima do horizonte, dado raiz de 3 igual a 1,7? Então, vamos ler e interpretar o desenho. Ele pergunta o comprimento da sombra de uma árvore, ó. Aqui está a sombra, ele usou a letra S. De uma árvore de 5 metros de altura. Aqui está os 5 metros, então é como se a árvore estivesse aqui. Ela não aparece, mas é como se ela estivesse aqui. Quando o sol está a 30 graus acima do horizonte, aqui está o sol, ó, formando 30 graus, certo, gente? Então, o que que acontece? Aqui está o nosso triângulo retângulo, ângulo reto, 30 graus, o S é a nossa incógnita e o 5 é a nossa medida. Além disso, ele dá o quê? Que raiz de 3 é igual a 1,7. Lembrando, raiz de 3 não é uma raiz exata, ela é uma raiz irracional, um número infinito, certo? Mas alguns exercícios têm por hábito dar uma aproximação e pedir para vocês usarem esta aproximação. Aqui no caso, ele pediu para usar 1,7. Caso o exercício não desse, poderia deixar com raiz ou substituir, mas é bom destacar. Quais são as aproximações usadas? 1,7 e 1,73, tá? Que são duas casas após a vírgula. O que nós temos que fazer? Começamos igual, identificamos. O S, ele não toca nos dois ângulos, tanto no 30 graus como no ângulo reto, então ele é o cateto adjacente, certo? E o 5 não está oposto ao ângulo 30, cuidado, alguns misturam hipotenusa e cateto oposto. A hipotenusa tem a ver com o ângulo reto, quadradinho. Os outros lados, catetos, têm a ver com o ângulo 30. Então, se esse 5 está oposto ao ângulo 30 graus, ele é cateto oposto. E aí, tendo cateto adjacente e cateto oposto, eu devo olhar nas fórmulas para ver qual fórmula é a ideal. No caso aqui, eu tenho seno, cosseno e tangente. A fórmula que usa cateto oposto e o adjacente é a tangente. Então, essa é a fórmula que eu vou usar. Posso escrever a fórmula: tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o meu alfa? O meu ângulo 30. Então, a minha tangente de quem? De 30 graus é igual ao quê? Agora, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é 5. Quem é o cateto adjacente? O meu cateto adjacente é S, certo? Volto agora, venho e substituo. Quanto é tangente de 30? 30 é ângulo notável, está na nossa tabela, então nós somos obrigados a olhar a tabela. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, então, raiz de 3 sobre 3. E posso continuar, igual a 5 sobre S. Multiplicamos em x e o que nós obtemos? Raiz de 3 vezes S igual a 3 vezes 5. Raiz de 3 vezes S igual a 15. E agora? Isso não tinha aparecido até então. Nós temos aqui uma raiz multiplicando. Esta minha raiz, ela tem que passar dividindo. Vocês lembram o que tem que ser feito quando a raiz está lá no denominador? Existe uma conta em matemática que se chama racionalização. Nunca, pessoal, nunca nós devemos deixar a raiz no denominador, certo? Então, o que nós devemos fazer? Racionalizar. Racionalizar nada mais é do que tirar a raiz daqui. Como que nós fazemos isso? Nós multiplicamos uma fração, tá? Essa fração por outra fração. Que fração? Vocês olham o problema de vocês. O nosso problema é a raiz de 3. Então, eu multiplico pela raiz em cima e pela raiz embaixo. A mesma, tá? Então, se o meu problema é a raiz de 3, eu multiplico por ela em cima e embaixo. E multiplicação de fração é numerador com numerador e denominador com denominador. Aí, eu sigo fazendo as contas. 15 vezes raiz de 3 é 15 raiz de 3. Por quê? Porque eu não posso juntar número com raiz. E raiz de 3 vezes raiz de 3 eu posso juntar? Sim. Vocês lembram que nós podemos juntar? Então, eu juntei. Logo, eu vou ficar com 15 raiz de 3 divididos por raiz de 9.
Mas eu não sei quanto é raiz de 9? Sei. Raiz de 9 é 3. E aí, eu resolvi o problema da raiz aqui embaixo. E agora eu posso fazer isso, ó. 15 divididos por 3. Quanto que é 15 divididos por 3? 15 por 3 é 5, então 5 raiz de 3. Poderia parar aqui. Se a questão não tivesse dado que raiz de 3 é 1,7, vocês poderiam tranquilamente ter parado aqui. Mas como ela forneceu, eu preciso continuar a minha conta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar para cá, certo? Então, nós paramos que o S é 5 raiz de 3. Mas quem é a raiz de 3? Vamos substituir. Raiz de 3 é 1,7. E aí, número decimal, fazemos o cálculo no cantinho, nosso rascunho, 1,7 vezes 5. 5 vezes 7 é 35, vai 3. 5 vezes 1 é 5, com 3, 8. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Logo, o meu S é considerado 8,5. 8,5 o quê? O enunciado falava em metros, então 8,5 metros, certo? Então, qual é o comprimento da sombra? A sombra possui 8,5 metros de comprimento, certo?